conta disso, até procuramos trazer nesses encontros professores de outros países para contribuir. E essa nossa apresentação foi separada em 3 painéis. Né? Nós teremos um painel que trará informações da crise global, né? Falar sobre... Pode passar mesmo, Carlos, por favor. Falará um pouco sobre o desemprego pandêmico e as medidas econômicas e jurídicas para a superação, trazendo um contexto geral e depois analisando alguns países de forma mais específica. Um pouco na linha do que o professor Hugo já trouxe. Nós vamos analisar um pouco dessas medidas que foram adotadas para a proteção do emprego e flexibilização e suspensão dos contratos e assim por diante. E até um pouco sobre a efetividade dessas medidas. E os demais painéis trarão temas um pouco mais específicos, mas também voltados à temática geral. Então, sem mais delongas, passo aqui a palavra à Maria Lúcia, que vai fazer a apresentação inicial desse primeiro painel. Bom, boa tarde a todos. Só uma questãozinha, Maria Lúcia, desculpe. Pessoal, se alguém tiver questões, pode mandar no chat. Tá? A Maria Lúcia vai responder todas as questões. O que ela não souber, a Renata sabe. Então, fiquem à vontade. Ok. Bom, vamos lá. Primeira coisa, como o Gilberto disse, sou debutante, então todo mundo precisa ter um pouquinho de paciência comigo, que eu estou um pouco nervosa. Em segundo, eu queria agradecer a acolhida aí do grupo inteiro de internacional, foram todos muito receptivos e carinhosos com quem estava chegando novinho, em folha, né, sem saber a estrutura como funcionava tudo, então agradeço aí de coração todo mundo que se predispôs a ajudar e nos acolheu, especialmente ao Gilberto e à Renata, com essa convivência intensa aí nos últimos 4 meses de trabalho, pesquisa, escrita juntos, ensaios e etc. Foi realmente muito especial esse período juntos com vocês. E como o Gilberto disse, nosso grupo estudou, analisou as medidas econômicas e jurídicas para a superação do desemprego pandêmico, especificamente em 3 países, Alemanha, México e Coreia do Sul. Então, a mim coube falar sobre a parte geral do desemprego pandêmico, a Alemanha e México. A Renata, depois eu passo a palavra a ela vai falar em coreano a análise que ela fez desse país. Então, Carlos, se você puder ir adiante, te agradeço no primeiro slide, pode seguir em frente. No período pré-pandêmico, apesar de todos os problemas regionais que já existiam, dos conflitos comerciais já instaurados e das questões sociais também pendentes, a economia mundial vinha apresentando um bom mar, né? Um crescimento em 2017, por exemplo, de 3%. E era o que se esperava para 2019 e 2020. No entanto, essas previsões econômicas foram frustradas com a pandemia. E o mundo acabou enfrentando uma retração. A DESA, da ONU, por exemplo, já estima que realmente o mundo recuou mais ou menos 4,3% no ano de 2020. Então, a gente já tem aí uma expectativa de maus tempos, né? Na realidade, estudar esse tema foi bastante espinhoso, porque a gente viu aí muitas dificuldades, não só no presente, mas também muitas dificuldades futuras no mundo do trabalho. Para 2021, já existe uma expectativa, uma estimativa de crescimento global de 4,7%. Apesar dessa aparente positividade de crescimento, ela não será capaz de fazer frente às perdas enfrentadas durante o período pandêmico. Então, embora seja aparentemente uma boa notícia, de verdade ela não é, porque o passado será irrecuperável nesse sentido. Em relação à União Europeia, especificamente, em 2020, enfrentou-se um recuo econômico de 6,1%. De qualquer sorte, em 2021 já se estima um crescimento de 4,2% e em 2022 de 4,4%. Carlos, pode mudar o slide, por gentileza. Não, volta. Tem mais um aí. Isso, obrigada. Como é que foi
a questão da pandemia nesse período, né? Estudos demonstram que 75 milhões de empregos foram perdidos durante esse tempo. Com isso, o desemprego mundial poderá chegar a 205 milhões de pessoas afetadas. Comparativamente ao período anterior, a gente tinha 187 milhões de pessoas sem emprego, afetadas pelo desemprego. Na União Europeia, a gente já tem, em 2020, uma taxa de desemprego de 7,6%. Em 2021, essa taxa já é incrementada para 8,84%. Ou seja, a gente só vê aí essa curva ascendente. Infelizmente, no nosso continente, a situação é um pouquinho pior. Porque a América Latina e o Caribe foram foi a região mais atingida pela pandemia. E já apresentamos 26 milhões de empregos perdidos. E entre 35 e 45 milhões de novos pobres e miseráveis. Como eu disse para vocês, realmente estudar esse tema não foi uma coisa fácil. Ratificando isso, até existe uma certa uniformidade entre os países que nós estudamos. Os grupos que mais sofreram são os grupos tradicionalmente vulneráveis. As mulheres, os jovens aí já com um risco de uma geração perdida, imigrantes, refugiados, em alguma diferente escala, até os idosos que ainda estão no mercado de trabalho. Como eu disse para vocês, coube a mim, Alemanha e México. Então, Carlos, pode seguir adiante no próximo slide. Como vocês podem perceber no gráfico à esquerda, a taxa de desemprego na Alemanha, ela não é alta, mas apesar de não ser alta, ela teve um agravamento durante o período pandêmico. A Alemanha é a maior potência da Europa, é a terceira maior importadora e exportadora no mundo. Então, apesar dela ter toda essa potência e toda essa fortaleza, ela sentiu os efeitos da Covid no seu mercado de trabalho, enfrentou taxas de desemprego que para os padrões da Alemanha, foram bastante elevados, muito embora a gente veja nesse gráfico aqui à esquerda do slide, um incremento da taxa de emprego nos meses de agosto a novembro de 2020, chegando na média de 4,1%, já em novembro, dezembro, ela começa a ter uma curva decrescente, chegando recentemente, quando nós fechamos a redação do nosso artigo, em 3,7%, muito próxima da taxa que ela já apresentava no período pré-pandêmico, em fevereiro de 2020, que era de cerca de 3,5%. Os estudiosos já falam, inclusive, que a Alemanha se recuperará muito mais rápido do que uma série de países desenvolvidos no mundo, como a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, apresentando uma curva de recuperação em V, rápida e linear, ou seja, uma capacidade de recuperação bastante promissora. Muito embora a gente vá demonstrar lá mais um pouquinho para frente, que eles também têm desafios muito severos a serem enfrentados. E por que essa recuperação se deu tão rápido assim? Porque a Alemanha respondeu rapidamente ao desafio da pandemia. Ela implementou um pacote de medidas, 11 medidas, como a gente pode ver aqui no slide à direita, aliás, no gráfico à direita do slide, para enfrentar essas dificuldades da pandemia, manter uma segurança econômica para as empresas e para os trabalhadores, tentando adequar dentro do possível os ambientes de trabalho, os ambientes empresariais, para diminuir a possibilidade de contágio, seja criando medidas obrigatórias de observância pelos empresários para alocação do pessoal operacional que não podia parar a atividade econômica, seja determinando o afastamento da força de trabalho para os home offices, desde que, logicamente, razões operacionais não impedissem essa modalidade de trabalho. Nesse pacote de 11 medidas do governo alemão, a ferramenta mais famosa, a que melhor foi avaliada em termos de relação custo-benefício,
foi o Kurzarbeit. Kurzarbeit, o que ele é? É a nossa redução de jornada e salário ou a suspensão do contrato de trabalho. O Kurzarbeit existe no direito alemão, no que eles chamam de Código Social, que é o Sozialgesetzbuch, desde o século passado. Apesar dele ter esse tempo de existência, ou seja, mais de século, ele foi implementado ao longo do tempo em pequenas medidas. Agora, nesse nosso século, ele foi implementado em larga medida em duas oportunidades. Na crise de 2008 e 2009, e agora, no período pandêmico, se revelando uma medida concreta de combate a situações de severa crise ou mesmo de questões estruturais de determinado ambiente econômico que a Alemanha tem enfrentado. Como é que funciona o Kurzarbeit? Na realidade, originalmente, ele foi concebido para redução da jornada e do salário em situações específicas previstas no Sozialgesetzbuch. O que aconteceu durante o período pandêmico? O governo alemão percebeu que o que estava ali descrito não estava atendendo à gravidade do mercado de trabalho e da sociedade alemã naquele período. Então, ao longo do período pandêmico, o governo alemão foi editando regulamentos e portarias adequando o Kurzarbeit à necessidade que o governo estava apresentando. Com isso, ele editou especificamente 3 portarias, a última em junho de 2021, delineando os próximos passos para que a Alemanha possa sair da necessidade desse suporte governamental e as empresas consigam decolar numa situação de normalidade, embora essa palavra agora possa adquirir diferentes significações, acredito, depois de tudo isso que a gente está enfrentando. Para vocês terem ideia da grandiosidade da atividade do governo nesse período, mais de 4%, quase 5% do PIB alemão foi consumido em 2020 com as medidas de amparo e enfrentamento à Covid-19. Já em 2021, 2,1% do PIB também foi consumido com o pagamento e a inserção desses auxílios pelo governo alemão. O Kurzarbeit, embora ele seja ou ele decorra de uma decisão da empresa, ou seja, a empresa decide que precisa implementar essa ferramenta, ele não pode ser implementado sem a expressa concordância dos empregados que são alvo dessa redução de salário e jornada. Para isso, é necessário ajustar o termo desse Kurzarbeit, o empregador faz todo o cálculo do que vai ser pago para o empregador paga do seu próprio bolso o auxílio e pede a restituição ou reembolso do numerário dispendido perante a Agência Nacional de Trabalho, a Bundesagentur für Arbeit, que é um órgão do governo federal que administra tudo isso e que tem uma estatística sensacional. Para quem tiver interesse, infelizmente só está em alemão, mas tem aí vários trabalhos de estudo muito profundos sobre a questão da gestão da pandemia pelo governo alemão. Como eu falei para vocês, ao longo do tempo o governo foi ajustando as necessidades. Então, originalmente, o Kurzarbeitergeld, que é o auxílio pago em decorrência do Kurzarbeit, era de 60% do valor correspondente à perda salarial enfrentada pelo empregado. Com o tempo, o governo alemão percebeu que isso não estava atingindo o que ele precisava atingir, em termos de valor de recomposição do patrimônio dos empregados. Da mesma maneira, ele percebeu que tinham empresas que não precisavam ou que não estavam apresentando quadros tão severos que precisasse fechar ou reduzir uma boa parte da sua produção. Por isso, ele também adequou. Originalmente, era cerca de 1/3 da empresa que justificava a utilização dessa ferramenta. Com as portarias editadas pelo governo alemão, esse percentual foi reduzido para 10%. E existe essa flexibilidade, portanto, da empresa decidir se vai aplicar para todo mundo ou apenas para alguns setores, alguns departamentos, ou mesmo para algumas unidades que ela tenha e outras não. Nessa portaria de junho de 2021, o governo alemão criou uma nova regra.
além dos 60% originais que já eram estabelecidos no Sozialgesetzbuch, ele criou mais 2 parâmetros, criando, então, um escalonamento de benefício de 70% e de 80%. Isso com base em quê? No período de afastamento do empregado ou da redução de salário e jornada. Primeiros 3 meses, 60%, do quarto ao sexto mês, 70%, e acima, né, passando a partir do 7º mês em diante, 80%. Vale aqui destacar que para cada desses percentuais existe um incremento de 7% pago para aqueles empregados que possuem família, que possuem filhos e, portanto, precisam desse auxílio complementar pelo governo alemão. Carlos, peço para você passar para frente. Muito obrigada. Apesar de tudo isso, que parece aí que a Alemanha estava muito bem, né, super ajustada no combate à pandemia, durante esse período pandêmico, algumas fraturas muito relevantes foram apresentadas, ou se consolidaram, ou mesmo demonstraram que eram existentes e que não tinham a Alemanha não tinha enxergado. Primeira coisa é o aumento do número de desempregados a longo prazo, aqueles que estão afastados do mercado de trabalho há mais de 12 meses, e que acabam, muitos deles, sendo expulsos do mercado naturalmente, seja porque eles perdem o interesse em procurar um emprego, seja porque as empresas têm um preconceito sob o pressuposto de que, como eles estão há muito tempo afastados do mercado, eles não possuem mais as habilidades sociais e técnicas para o retorno à atividade. Da mesma maneira, ficou muito latente a questão do envelhecimento da sociedade alemã e a proximidade da aposentadoria dos baby boomers. Com isso, o mercado de trabalho alemão, que é reconhecido mundialmente por ser um mercado extremamente qualificado e que privilegia o ensino técnico acima de tudo, ele está ficando ou está sofrendo um esvaziamento. Para vocês terem uma ideia, hoje 37% da população economicamente ativa da Alemanha já está em fase de aposentadoria. Daqui a 10 anos, 47% da população alemã já estará em vias de aposentadoria. Portanto, a gente tem uma população envelhecida e trabalhadores que estão saindo do mercado de trabalho e não têm mais interesse em continuar trabalhando. Decorre disso a ameaça de falta de trabalhadores qualificados, piorada ainda pela queda da imigração líquida. Logicamente, no período pandêmico, com o fechamento das fronteiras, isso se incrementou, mas a Alemanha já vinha sentindo isso há um certo tempo, e chegando à constatação de que, sem imigração, ela não tem como sustentar a pirâmide dela, e ela não tem como continuar sendo o país economicamente ativo que ele é, e tendo a liderança que ele tem na Alemanha. Por isso que a Alemanha, na Europa, tanto que a Alemanha o tempo inteiro está tentando atrair mão de obra estrangeira qualificada, incentivando a chegada de pessoas para poder realmente superar esse desafio bastante relevante. Por outro lado, ficou bastante evidenciado nesse período que os migrantes e os refugiados não têm a inserção social que deveriam, seja no mercado de trabalho, por conta da deficiência da linguagem, ou seja, a questão de não se falar a língua ou de ter enfrentado severas dificuldades para continuar aprendendo, foi um motivo bastante relevante, mas também porque esses trabalhadores normalmente estão ao largo da proteção da Seguridade Social alemã ou estão em funções absolutamente desqualificadas para atividades muito rudimentares e que realmente não dá a eles a necessidade ou a dignidade humana, ou mesmo não dão a eles trabalhos decentes. Da mesma forma, veio um movimento muito forte defendendo a revisão das regras aplicáveis a esses trabalhadores vulneráveis, defendendo um padrão mínimo civilizatório, usando-se como base, por exemplo, o salário mínimo alemão por hora, que é de 9,50 €, defendendo, portanto, que essas pessoas deveriam ter esse mínimo, porque muitos refugiados e muitos migrantes sequer ter acesso ao Kurzarbeit e o Kurzarbeitergeld tiveram exatamente por não estarem no mercado formal de trabalho. E, por fim,
a Alemanha também enxerga a necessidade de mudar os seus procedimentos produtivos e de se direcionar a uma economia mais sustentável, cumprindo aí a Agenda 2030 da ONU. Quais as medidas até agora já adotadas pela Alemanha para a superação desses desafios aos quais eu acabei de me referir? Primeira coisa, o governo mudou o Sozialgesetzbuch, o Código de Trabalho, criando mais uma linha na regulamentação do Kurzarbeit, colocando ali um expresso reembolso para as empresas que, durante o período do Kurzarbeit, decidam, além de pagar o benefício, também investir em treinamento dessa mão de obra, mantendo essa mão de obra atualizada e garantindo a digitalização dessa mão de obra e, portanto, uma modernização e uma preparação para o futuro do trabalho. Nesse ponto, o governo também reconhece que ele deve investir em políticas públicas para incentivar a qualificação da mão de obra, mas cobra também um protagonismo das empresas dizendo, olha só, se você quer continuar no mercado, você precisa me ajudar e investir na formação dessa mão de obra que hoje não tem formação. Por fim, incrementando as medidas de atração da mão de obra estrangeira, fazendo com que essa mão de obra se interesse em ir para a Alemanha, fixar a residência e, portanto, se inserir no mercado de trabalho alemão. Carlos, próximo slide, por favor. Da Alemanha, vamos para o México. Uma situação um pouquinho mais triste. Como eu falei já no começo, a situação da América Latina realmente é bastante sofrida. E o México, como todas as economias da região, já apresentava fragilidades significativas antes da pandemia, que foram, logicamente, agravadas em razão dela. O mercado de trabalho mexicano, ele não é muito tradicional, e por isso ele gera algumas falsas impressões na gente. No slide, no gráfico à esquerda do slide, que demonstra a taxa de desemprego do México, nós vamos ver ali que ele não é tão assim expressivo, né? Algo em torno de 5% no ano passado, hoje, em torno de 4%, parece até um padrão alemão de desemprego. Mas essa taxa não é real. Por que ela não é real? Porque existem algumas outras fraturas no tecido de trabalho, no tecido social mexicano, que fazem com que essa taxa ela seja fake. Por quê? Mais de metade da mão de obra mexicana, da população economicamente ativa, está na informalidade, sem proteção social ou previdenciária nenhuma. Como a gente pode vislumbrar no slide à esquerda, lá embaixo, a gente tem um gráfico ali embaixo, feito pela CEPAL e OIT, especificamente sobre a situação do México, demonstrando que da população economicamente ativa, vocês veem aí que está quase tudo em torno de 50%, 55% da mão de obra ativa na informalidade, e durante o período pandêmico, 50% dessa mão de obra informal saiu da informalidade, seja porque foi para o desemprego total, seja porque verdadeiramente foi expulso do mercado, sem proteção alguma, porque no México não existe esse sistema de proteção. Apesar desse caos, né, dessa situação absolutamente triste que a gente revela nessa apresentação, o governo tentou implementar algumas medidas para enfrentar a pandemia, todas elas consideradas pela OIT como ineficientes ou ineficazes, né? Primeira delas é a celebração de acordos entre empregadores e empregados para garantir empregos. Isso já existia na legislação, mas foi alvo de uma regulamentação específica em março de 2020 pelo governo mexicano, que inclusive disse que as empresas tinham que se esforçar para manter incólumes as relações de emprego e os salários dos empregados. Logicamente que as empresas não tiveram essa condição e foi um grande entrave no enfrentamento da pandemia. Por outro lado, o governo mexicano também tentou oferecer microcréditos a empresas. Isso é uma tipicidade do mercado mexicano. Grande parte do tecido empresarial, do ecossistema empresarial, é de microempresas, o que ratifica a fragilidade do México
como nação, nesse sentido que a gente está falando de trabalho. Também numa tentativa de proteger os idosos, o governo mexicano diminuiu a idade para o pagamento dessa pensão universal, de 68 para 65 anos de idade. O governo da Cidade do México criou um programa emergente de apoio aí às pessoas que não tinham emprego. A Cidade do México é uma das únicas cidades no México que possui uma sistemática de seguro-desemprego. Não é o alvo do nosso estudo, mas vale a pena aqui a referência a esse assunto. E, por fim, eu vou centralizar um pouco mais das minhas energias na questão da suspensão contratual, que já estava prevista na legislação mexicana, no artigo 42 da Lei Federal de Trabalho, todas pautadas em moléstias ocupacionais ou contraídas na fluência do contrato de trabalho. A segunda delas, alvo de uma modificação legislativa em 2009, em razão da crise do H1N1. Então, veio uma regulamentação própria estipulando que em casos similares, em que a autoridade mexicana expressamente declara que existe uma emergência de saúde, as empresas... Gilberto levantou a mão, eu paro. Não, 2 minutos, pode ser? Terminando, vou ligar o turbo. Dizendo, então, que nessas oportunidades, quando o governo mexicano expressamente declara essa emergência de saúde, a empresa tem o direito de suspender os contratos de trabalho, mas que ela deve pagar uma indenização às suas expensas, correspondente a 1 dia de salário mínimo por dia de suspensão, limitado ao período de 30 dias. A outra suspensão contratual por motivo de doença tem um limite de 78 semanas, e também tem uma questão bastante contundente, que é o recebimento de apenas 60% do valor do salário de contribuição para a Previdência Social. Ou seja, gente, essa suspensão contratual evidencia que apenas o mercado formal está protegido, ratificando, portanto, que quem está na informalidade não tem cobertura social ou previdenciária nenhuma. Carlos, próximo slide, por favor, rapidinho terminando. O que a gente vê aqui de desafios e medidas para a superação no México? Primeira coisa, tentar superar, reduzir essa informalidade no mercado de trabalho, que é realmente, como bem define a OIT, um problema persistente, praticamente indissolúvel no caso do México. Então, é o ponto principal dessa tentativa aí de futuro para esse país. A expansão do sistema de proteção previdenciária à população excluída, incluindo-se nelas as mulheres, por uma maior equidade de gênero. Para vocês terem ideia, 7 mulheres foram dispensadas a cada 10 empregados dispensados no período pandêmico no México. Ou seja, só demonstra que realmente não existe equidade de gênero nenhuma. Também a necessidade de ampliação de instrumentos de proteção, quem sabe um seguro-desemprego para enfrentar qualquer tipo de perda de trabalho. A regularização da situação de migrantes e refugiados. O México é rota de entrada e saída de pessoas tentando acesso, por exemplo, aos Estados Unidos, enquanto essas pessoas são devolvidas, elas ficam sem proteção nenhuma. E a necessidade, como já falamos lá no comecinho, de oportunidades efetivas de qualificação e educação à população mais jovem, para que esses jovens possam verdadeiramente ter uma chance de futuro em situações formais de trabalho. E, por último, ratificando o que todos os países estão fazendo, um incentivo à sustentabilidade da economia mexicana, mais uma vez aí cumprindo a Agenda 2030 da ONU. Passo a palavra para a Renata, espero não ter entrado muito no tempo da Renata. Obrigada, gente. Parabéns, Maria Lúcia. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Renata Pasqualini Yamaki. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu gostaria também de agradecer o meu subgrupo, o Gilberto e a Maria Lúcia, que me ajudaram bastante na pesquisa, e também ao Jaime Lee, contato da Maria Lúcia, que me auxiliou um pouco com o idioma também para entender as medidas adotadas pela Coreia. Bom, então, da América Latina, vamos lá para a Ásia, para a Coreia do Sul.
A Coreia do Sul, ela se destacou no enfrentamento da pandemia, principalmente em razão do baixo número de infectados e do baixo número de óbitos. Isso porque ela adotou, desde o início, o método conhecido como 3T, que consiste na testagem em massa, no rastreamento dos infectados e no tratamento. Isso porque ela também teve a experiência de enfrentar 2 surtos letais anteriores, o SARS e o MERS, e esse método foi muito eficaz, principalmente para evitar ou, ao menos, reduzir o desemprego pandêmico. Mesmo adotando esse método, a economia da Coreia do Sul, que é muito voltada à exportação, apresentou sinais de depressão logo no início de 2020, e o mercado de trabalho sofreu um choque sem precedentes. Mas isso aconteceu de maneira diferente em determinados segmentos da economia. Inicialmente, com o lockdown da China, houve uma disrupção da cadeia de abastecimento global, e isso afetou bastante a Coreia, porque ela depende dos insumos provenientes da China para fabricar automóveis, semicondutores e eletrônicos. E isso, inclusive, causou o fechamento da fábrica da Hyundai por 7 dias, e houve também uma redução das atividades das empresas, das indústrias do segmento eletrônico em 50%. Mesmo assim, a previsão esse ano é de crescimento de 3,5% nesse setor. Por outro lado, o setor de serviços continua sofrendo bastante com as medidas de distanciamento social e não tem apresentado bom resultado ao longo da pandemia. Pelo gráfico, vocês podem ver que em julho de 2020, a taxa de desemprego era de 4,3%, aí apresentou uma redução em agosto, provavelmente alavancada pela exportação, que é o que está levando para frente a economia da Coreia. Mas em janeiro de 2021 houve um incremento de 5,4% na taxa de desemprego, um percentual que nunca tinha sido atingido, que fazia 22 anos que não chegava a esse percentual, e agora houve uma redução para 3,7% e a Coreia já atingiu a taxa de desemprego da pré-pandemia. Isso mostra que a Coreia está conseguindo lidar bem com a pandemia, mas esse número também ele deve ser analisado com ressalvas, porque muitas das pessoas, não revela as pessoas que deixaram de procurar emprego, ou que deixaram de ter tempo de procurar emprego em razão da pandemia, como é o caso das mulheres que foram muito afetadas lá na Coreia do Sul. Diante desse cenário, a Coreia do Sul adotou algumas medidas para minimizar os impactos da pandemia no mercado de trabalho. A primeira medida foi a concessão de auxílios financeiros. O primeiro auxílio financeiro foi concedido em maio de 2020 e foi distribuído para toda a população, de maneira escalonada, a partir de 400 mil wons, foi até 1 milhão de wons, dependendo do tamanho da família. E isso foi concedido para todas as famílias, independentemente da renda. Um segundo auxílio foi concedido em setembro de 2020, mas foi destinado para os grupos mais vulneráveis, dentre eles os freelancers, os trabalhadores atípicos, as famílias com crianças e também para as empresas de pequeno e médio porte. Depois, um terceiro e um quarto auxílio foi concedido já com foco nessas empresas de pequeno e médio porte para assegurar o emprego. Outra medida foi a disponibilização de cursos profissionalizantes, que teve como objetivo a inclusão dos jovens e de adultos com idade mais avançada no mercado de trabalho. Com relação ao aspecto jurídico, a Coreia do Sul não editou nenhuma lei ou decreto para enfrentar essas questões da pandemia. Ela utilizou a legislação já vigente para manter, com o objetivo de manter os empregos, mas concedeu uma interpretação mais extensiva para abarcar essas situações decorrentes da pandemia. A primeira figura que ela utilizou foi a concessão desse subsídio para manutenção do emprego,
figura que já existe na legislação desde 1995, e o objetivo foi justamente evitar a dispensa dos empregados. O artigo 23 do Labor Standards Act, que é a lei básica do trabalho lá da Coreia do Sul, diz que o empregador não pode dispensar, suspender o contrato de trabalho sem uma causa justificável. E o artigo 24, ele prevê as exceções. Uma delas é a comprovação de necessidade gerencial urgente. E aí, para a obtenção desse benefício, desse subsídio, é preciso comprovar, como uma necessidade, né, a queda mínima de 15% na produção ou nas vendas em relação ao mês anterior. E várias empresas dos segmentos mais afetados que se candidataram para receber esse subsídio, elas virtualmente foram aprovadas, todas essas empresas, só pelo fato de atuarem nesses segmentos mais afetados. E com isso, também aumentou-se o percentual do subsídio, que foi para até 90% dos salários, por até 6 meses. Outra medida também foi a concessão de uma licença remunerada, no caso de hospitalização ou de isolamento dos empregados infectados, e também foi ampliado o prazo dessa licença remunerada, de 10 para 20 dias, no caso de necessidade do empregado de auxiliar algum familiar que estivesse também infectado por Covid. Uma outra medida foi a criação de mais empregos, inclusive em vagas no setor público, em serviços essenciais e também empregos digitais para a inclusão dos jovens. Considerando esse contexto da pandemia, a Coreia já prevê, e também diante da recuperação que ela está mostrando, ela já está se preparando para uma era pós-pandemia. E aí ela criou esse projeto chamado de K-New Deal, ou Korean New Deal, que ele é baseado em 3 pilares. O primeiro é uma economia mais digital, que eles pretendem investir mais em infraestrutura digital, como, por exemplo, em Big Data, inteligência artificial e rede. O outro pilar seria essa economia mais verde. Eles querem adotar ações mais favoráveis ao clima em todos os setores da economia, com a criação de novas indústrias e trabalhos através de investimento verde, com emissão líquida zero. E, por exemplo, eles estão pretendendo fabricar mais veículos elétricos. E, com isso, vão criar mais empregos e aí esse é um dos objetivos. Com essa transição da economia para uma economia digital e verde, eles entendem que isso vai demandar uma mão de obra mais capacitada. E, com isso, muitas pessoas vão continuar fora do mercado de trabalho. Então, eles também planejam garantir uma proteção social maior, com ampliação do seguro-desemprego, a contratação de mais jovens nessas áreas de tecnologia, de TI, a concessão de subsídios para quem estiver procurando ainda emprego, de 500 mil wons por 6 meses, e eles vão investir muito em treinamento. O que eu percebi, isso da Coreia, é que o foco deles é em treinar, capacitar os jovens e também os trabalhadores de idade mais avançada, e também todos esses outros grupos vulneráveis, para que eles possam voltar para o mercado de trabalho, mas com muito investimento em treinamento, em capacitação profissional, para conseguir fazer parte do mercado de trabalho do futuro deles. Obrigada, eu passo a minha palavra para o Gilberto. Parabéns a Maria Lúcia, a Renata, que trouxeram aí de forma muito sistematizada as questões econômicas e jurídicas no cenário global, e depois passando para a Alemanha, pelo México e pela Coreia. Eu esperava aqui no finzinho um momento cultural da Renata, uma canção em coreano para nós brindarmos essa tarde, né? Mas eu acho que vai ficar para uma outra oportunidade, né, Renata? Eu me limito a falar só aquele nome do coreano que a Maria Lúcia me indicou para me ajudar. Muito bem. Mas eu só queria destacar, pessoal, antes de já passarmos aqui para o próximo,
né, parabenizando evidentemente os colegas, que, claro, a crise é global, todos os países passam por isso, mas vejam como os países adotam medidas emergenciais, mas já sinalizam com medidas no período pós-crise, preocupando aí com a Agenda 2030, preocupando com a qualificação dos jovens, direcionando aí talvez para grupos mais vulneráveis, e até mesmo como o professor Hugo destacou, o Uruguai também tem adotado algumas medidas assim, né? Então, eu acho que talvez possamos pensar aqui na realidade brasileira nesse sentido, já caminhando para esse cenário também no período pós-pandemia. Muito bem. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos dar sequência ao próximo painel. Pediria aí o Carlos que abrisse os slides novamente. Mas antes de passar a palavra ao Felipe, devo dizer aqui da ausência do integrante do grupo, o Eduardo, que está aqui no momento talvez mais glorioso, né, entre outros tantos da vida, que ele está lá no momento pré-parto. Minutos pré-parto, eu diria, né? Porque ele mandou a mensagem agora há pouco que já estava na sala, lá no ambiente para o parto da sua esposa, que foi antecipada. Então, fica aqui os nossos parabéns, Eduardo, e os votos de que sejam partos de excelência e de muitas alegrias futuramente. Então, eu passo a palavra ao Felipe, que vai aqui compartilhar o conhecimento do seu artigo com o Eduardo. Felipe. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. No nosso subgrupo, nós vamos analisar aqui a nova realidade e transformação do teletrabalho e o imigrante digital. Também aqui, sem dar muito spoiler, vamos falar aqui também dos nômades digitais. Carlos, pode passar, por favor? Inicialmente, aqui, quanto ao teletrabalho,